Então, como sempre, aqui tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, a questão é a seguinte: vamos dizer assim, claro, pessoal, o professor Olavo, por mais genial e por maior que seja a importância do trabalho dele para o Brasil, o trabalho intelectual dele, ele como filósofo e como estudioso mesmo, dedicado a diversos tipos, diversas ramificações da ciência, homem com uma intuição bastante superior, ainda assim ele é ser humano. E é óbvio que ele tem entre erros e acertos, né? Dentro da obra dele, ele mesmo se corrige e aquilo que ele não perceber, outras pessoas podem vir corrigi-lo de forma inteligente, por meio de um diálogo, né? Vamos dizer assim, de maneira sábia, adulta. Então é claro que tem. Não sou eu que vou aqui corrigir, né, os, os eventuais erros que ele possa cometer numa análise ou outra. Ele é uma pessoa bastante competente e eu acredito que ele dificilmente, no campo profissional, no campo dele, filosófico ali, sociológico, cultural, entre outros ali, eu acho meio difícil ele errar. Ele pode, vamos dizer assim, algum dado ou outro que ele não tenha atualizado, que ele tenha avaliado, mas sem tê-lo atualizado, podem vir a ser corrigidos. Que nem uma youtuber recentemente estava fazendo uma análise sobre um livro dele, O Imbecil Coletivo, que eu achei uma análise bastante superficial, mas a menina é bastante eloquente. Mas ela apontou uma questão ali, um erro de avaliação do professor Olavo sobre o Gabeira lá, né? E ele mesmo, depois eu vi que ele comentou no vídeo dela, ele gostou do vídeo, apesar dela ter feito uma avaliação bastante superficial, ainda assim ele gostou do vídeo, né? Ele deu um like no vídeo e ainda concordou com relação ao Fernando Gabeira, né? A situação dele, né? O cara confessou realmente, né? Os erros. Então, é nesse sentido, as pessoas podem colaborar corrigindo. Agora, você tem tipos como Júlio Severo, Marco Antônio Villa, né? Entre outros aí, que podem ser mais famosos ou menos famosos, né? Vamos dizer assim, e que estão aí no YouTube, que estão produzindo vídeos e que tem, vamos dizer assim, também conseguem se expressar de maneira eloquente, o que que eles fazem? Por exemplo, por que que um Marco Antônio Villa ou um Júlio Severo, sempre quando vão fazer em geral estão fazendo críticas caluniosas, né? Aliás, não são críticas, estão fazendo calúnias. Calúnias bem articuladas, vamos dizer assim, ao professor Olavo. Então ele sempre se refere, o astrólogo, né? O Marco Antônio Villa até se refere a um astrólogo metido a filósofo. Tem que deixar claro para essa gente o seguinte: eu participei também do curso de astrologia, do estudo, né, de astrologia desenvolvido pelo professor Olavo. Ele começou isso há muitos anos, né? Eu fui participar bem anos depois. Né? Na verdade, o estudo dele se chama astrocaracterologia. E ele, só na apostila introdutória, ele vai descrevendo, ele vai colocando uma série de referências e descrevendo qual seria a relação dos eventos terrestres com os eventos celestes e vice-versa, né? Então ele vai desenvolvendo, não uma hipótese, ele vai desenvolvendo uma série de observações que são bastante proveitosas. E ele, empreendendo o estudo, muita gente colaborando com ele, vamos dizer assim, ele foi estabelecendo uma relação entre astrologia e psicologia, né? Baseando-se também muito no Juan Alfredo César Miller, né? Que foi um grande médico, psiquiatra, né? Homeopata, psicólogo, né? Um cara muito próximo de Lipotizonde e tudo. Então o estudo dele é bastante complexo, mas ele é bastante importante, inclusive bastante pedagógico. Então, e muita gente que estava colaborando com ele, cada pessoa ia pegando, vamos dizer, vamos descobrir o astro caráter. Por exemplo, você vai fazer um estudo de caráter de personalidades históricas. Você pega lá um livro, por exemplo, do René Lessene,
caracterologia. Então ele está estudando o esqueleto, vamos dizer, o que seria o esqueleto da psique das pessoas, né? Aquilo que é o caráter. Uma das colaboradoras do professor Olavo durante muitos anos, foi minha professora, né? Ela me disse assim, ó, Paulo, me explicando uma vez sobre a astrocaracterologia do professor Olavo, ela me disse assim, o caráter ele tem muito a ver com uma palavra grega que se chama chassi, aquele o chassi do carro, por exemplo, que quer dizer uma marca indelével, uma marca que ninguém tira, entendeu? Que é característica daquela unidade. Então, é isso, por exemplo, que o René Lessene faz, os estudos dele, ou o Maurice Pradines. E quando o professor Olavo empreendeu esse estudo, ele desenvolveu esse imenso estudo da astrocaracterologia, ele estava tentando fazer uma relação entre eventos celestes e o caráter, né? Os tipos psicológicos aqui, né? Então ele disse assim que sempre todo o estudo, astrologia sempre ele vai dizer assim que é sempre uma espécie de astronomia comparada. E no caso da astrocaracterologia seria uma astronomia comparada à psicologia, entendeu? E não é hipótese. Como eu disse, ele lança diversas referências de estudos muito bem embasados, assim, pessoas que eram céticas com relação à astrologia e que empreendendo estudos durante anos, percebendo as relações, não as coincidências, mas o parelhamento de eventos celestes e eventos terrestres, né? Mês, né? Ano, mês, semanas, dias, horas, né? Percebendo uma série de relações bastante fixas, aquilo, vamos dizer assim, se tornou uma base para estudos posteriores. E entre as pessoas que desenvolveram estudos nesse sentido está o professor Olavo de Carvalho. Ele não é um homem que trabalha com horóscopo, que fica tirando o mapa de todo mundo, ganhando dinheiro com isso. Pessoas, sinceramente, por mais que o Júlio Severo seja um homem bastante competente intelectualmente, quando ele se refere ao professor Olavo, é claro que ele está caluniando, né? Os caras que ficam, os tipinhos que ficam aqui comentando na internet, que nunca, realmente nunca leram, como o próprio professor Olavo explicou, são os tipos que só leem posts de Facebook dele, ou assistem 5 minutos de vídeos no YouTube, são os tipos que nunca vão entender qual que é a linha de raciocínio do professor Olavo, porque nunca leram nenhum livro, nenhum artigo, nem nada dele. Então são os retardados que vão seguindo, né, nessa onda de calúnias. Agora, Marco Antônio Villa, Júlio Severo ou o Reinaldo Azevedo, sabe por que, que eles gostam de caluniar o professor Olavo? Por mais competentes que eles sejam intelectualmente, no fundo, sabe o que, que é? Sabe o que, que é? É porque em muitas das manifestações onde havia o cartaz Olavo tem razão, né, durante o impeachment, não estava lá Reinaldo tem razão, Júlio Severo tem razão, Marco Villa tem razão. É, é basicamente por isso. Os nomes deles não tiveram tanta projeção nisso aí, sabe? Deve ser isso entre outros fatores emocionais, porque é muita calúnia. Não que o professor Olavo não tenha erros, o professor Olavo é um ser humano. E, como eu digo aqui também, fui aluno dele, continuo, né, orientando a maior parte os meus estudos, né, as minhas leituras e minha busca por conhecimento, a maior parte dele eu me oriento conforme as orientações do professor Olavo, a obra do professor Olavo. Mas ainda assim, ele é gente. E seguindo um conselho do próprio professor Olavo, né, ou seja, seguindo um mote, né, uma, vamos dizer assim, um lema, eu digo, eu não sou seguidor de ninguém, né, mas ele é o filósofo mais vivo, mais próximo de mim e de maior competência que eu conheço. Então, eu vou me orientar primeiramente pelo trabalho dele, depois com os outros, né? Acredito realmente nisso. Então é mais ou menos isso, né? Então, só aqui recomendando, recomendar um clássicozinho, né? Aqui, ó, esse aqui. O que é astrologia? Com Alfredo César Miller. Daí vocês vão entender mais ou menos qual que é qual que é toda a linha de estudos do professor Olavo na astrocaracterologia, ok? E qualquer erro que eu tenha cometido aqui, alunos que estão
mais próximos do professor Olavo do que eu hoje, qualquer erro que eu tenha cometido aqui, ao falar da astrocaracterologia, por favor me corrijam, tá? Era isso.